queridas, olá! Estamos aqui para mais um episódio do Essência Mulher Mais. Antes de iniciar, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja avisado, avisada dos próximos episódios que estão lindos, com convidados especiais. E hoje eu recebo um amigo querido, profissional muito competente, que eu sou fã, que eu admiro demais, inclusive pela sua atuação, que é o Dr. André Luiz, que é ginecologista, com atuação exclusiva em reprodução assistida e que traz aí a realização pessoal, sonhos, né? Realiza sonhos de muitas mulheres, muitos casais, muitas famílias aqui do Piauí, com em média 3.000 bebês que ele colocou no mundo, ajudou a colocar no mundo. Então, meu amigo, muito obrigada desde já por sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, estar aqui no nosso cantinho, em nossa casa, conversando de algo que a gente vê, o quanto que você faz com seriedade, com dedicação e, acima de tudo, com amor, com realização. Muito obrigada. Rosinha, eu que agradeço. Você e o Zé Carlos são amigos de longa data. Isso. E eu não poderia negar o seu convite. Que ótimo. Então, André, a gente sempre inicia aqui conversando um pouco sobre a história do nosso convidado, né? Você que não é piauiense de nascença, mas de coração. Você já abraçou o Piauí já lhe abraçou. Tanto mostra que sua trajetória, a gente acabou de falar, são 3.000 bebês. Nossa Senhora, eu fico imaginando o quanto que deve ser emocionante, deve ter também esse lado bastante de realização mesmo. Poxa, você acompanha. Eu conheço algumas amigas que passaram por esse processo. E a gente que acompanha de longe, assim, de conversar, como é que está, né, como é que o processo está, a gente se emociona. Imagine você, que é essa pessoa determinante na realização desse sonho, né? A gente se emociona, de fato. Então, eu queria saber como é que você veio para o Piauí e como é que você resolveu entrar nessa atuação que é a reprodução assistida. É uma área realmente muito gratificante, Rosinha. E eu trabalhava no interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo e eu me formei em Campinas e trabalhava em Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste, como ginecologista e obstetra, no Hospital da Cana, e trabalhava por lá. E tive um convite para ir para uma clínica de reprodução assistida, a maior da América Latina, em São Paulo, capital. Sim, sim. Eu fui, a princípio, conhecer, acabei ficando, me tornei monitor e depois fiquei como médico assistente por 4 anos. Certo. E daí tinha uma demanda vinda aqui do Piauí, lá para São Paulo. E daí a gente viu essa demanda, tá precisando de uma clínica de reprodução. E não tinha aqui no meio norte. Sim. Então, vamos montar essa clínica e eu vim justamente em janeiro de 2001, eu vim montar a primeira clínica de reprodução assistida da região meio norte. Que legal. E deu tanto certo, Sim. Estou aqui até hoje. Sim. Já recebi o título de cidadão piauiense, então já sou é piauiense mesmo. No papel. No papel, exato. E de coração. Maravilha. André, então a gente vai falar sobre um tema hoje que tem, né, tudo a ver com a sua área de atuação e que talvez seja a dor de muitas mulheres e que também eu acredito que será de muita valia, porque a gente desconhece, né? Eu, pelo menos, eu acredito que as mulheres elas ficam mais inteiradas sobre esse tema quando elas, de fato, precisam, né? Eu, pelo menos, eu não sei nada desse tema, eu sei o básico que a minha ginecologista fala em uma consulta de rotina. Então, eu acredito que vai ser bem legal esse programa, vai ser assim, valioso para trazer alguns esclarecimentos para a mulher, que é o nosso foco aqui no Essência Mulher Mais. A gente sempre está trazendo aqui temas que são muito valorosos para a mulher, nos pilares saúde, liberdade, sucesso, né? Como eu conversei com você aqui. E o tema hoje será preservação da fertilidade. Queria começar perguntando como é possível as mulheres preservarem a sua fertilidade. É uma pergunta que vale milhões. Então, essa preservação da fertilidade é através do congelamento de óvulos. Ou também até de embriões, se já tiver o parceiro,
mas a princípio de óvulos, porque daí você tem a liberdade de escolher quando vai querer engravidar e com quem você vai querer engravidar. Sim. E isso dá um empoderamento maior ainda para a mulher. A mulher já está empoderada. Isso dá porque tira aquele peso do tempo das costas dela e ela pode decidir lá na frente, se ela não tiver um parceiro, ela pode comprar um sêmen doador, formar um embrião e conseguir engravidar. Então, e o tempo é muito cruel com a fertilidade da mulher, porque com o tempo vai diminuindo o número de óvulos e a qualidade desses óvulos. Então, o quanto mais tempo ela demorar para engravidar, menos chance ela vai ter de conseguir engravidar naturalmente. Sim. Mas hoje a medicina reprodutiva está bastante avançada e pode ajudar essa mulher. Mesmo que ela não tenha congelado agora, a gente pode ajudá-la, mas se torna um processo daí mais caro e mais difícil, mas Sim. é possível. E aí, André, a gente vê hoje assim como os tempos, né? O tempo evoluiu e a gente vê uma mulher muito independente. Muitas vezes a mulher ela quer ter uma produção independente. E a gente vê o quanto que é importante também, porque casais te procuram, mas mulheres também te procuram, não é? Para ser mãe, e ela quer ser mãe muitas vezes sem a ajuda do parceiro, porque a gente vê que, eu inclusive estava vendo, que é da minha área, né? Eu estava vendo uma notícia de que como hoje a mulher às vezes prefere ter filho só, porque está tão difícil a ajuda, né? A questão do pai participar. Hoje a gente vê que é preciso ter uma lei para que o pai esteja mais presente na vida do filho. Acabou de ser regulamentada uma lei do abandono afetivo, que a mulher pode pedir danos morais à mãe, né, na representante da criança. Então, você vê que está difícil o negócio, né? Mas, enfim, eu queria que você explicasse como é que é esse processo, André, todo, como é que começa, né, quais são as opções da mulher. E se tem a ver também, assim, com a questão, como você disse, quanto mais cedo engravidar, melhor, não é? Por conta... mas até mais ou menos que idade essa mulher tem te procurado? Até antes da menopausa, no climatério, para você falar direitinho para a gente como é esse processo. Tá. Inclusive, eu atendo muitos casais homoafetivos femininos. Sim, né? Pra você sim. ter ideia, só o mês passado eu fiz 4 casos de casais homoafetivos femininos. E nesses casos, para as duas participarem, uma entra com os óvulos e a outra com o útero. E dessa forma vai ter uma gestação de 2 mães. As duas vão estar participando. Sim. O quanto antes a mulher procurar ajuda para conseguir engravidar ou para guardar os seus óvulos, melhor. Então, o ideal é até os 30 anos, porque a mulher ela nasce com o número de óvulos e ela vai perdendo esses óvulos durante a vida fértil. Certo. Então, depois dos 35 anos, tem uma queda mais acentuada, tanto do número como da qualidade. Isso se reflete, a qualidade em baixa, se reflete no aumento do risco de malformação e, consequentemente, aborto. Então, a mulher, às 40, 41, ela consegue engravidar e aborta. Consegue engravidar e aborta, e muitas vezes é questão genética, mas a questão genética não que ela tenha alguma alteração genética, a genética do óvulo que já está envelhecido. Sim. Então, quanto antes ela procurar ajuda, melhor. E daí, como que é o processo da fertilização in vitro? A mulher tem que aplicar injeções diárias, hormônios, mas é uma agulhinha fininha, subcutânea. Sim. Tá? E ela faz essa aplicação diária e daí ela vai fazer o acompanhamento por ultrassom, que a gente vai acompanhar o crescimento desses folículos. Quando eles estiverem com uma média de 18, 20 milímetros, eu sei que tem óvulo maduro ali dentro. E daí ela vai tomar uma outra medicação e com 36 horas a gente vai estar aspirando esses óvulos. Essa aspiração é via vaginal, guiada por ultrassom, e ela toma uma sedação na veia. Então ela dorme, certo, não sente nada, não sente dor. Pra ela. A hora que ela acordou, já tiramos os óvulos. Isso Sim. também não gasta reserva ovariana. Para ter ideia, ela perde 800 a 1.000 óvulos, são atrofiados, perdidos todo mês. Nossa. Ela menstruando, não menstruando, ela está perdendo esses óvulos. Então o que a gente faz? Aproveita 1% pelo menos disso que seria perdido. Sim. 8 a 10 óvulos. Certo. E daí a gente congela. Quanto mais nova ela for, menos óvulos ela vai necessitar congelar. Quanto mais velha, mais óvulos ela vai necessitar congelar. Sim. Né?
eu congelei os óvulos da minha filha aos 20 anos. Olha Né? só. Ela está se formando agora em medicina, Sim. e depois ainda vai fazer residência. Quer dizer, então, a maternidade, pensar lá na frente. Isso. Mas já estou garantindo que vou ser vovô, né? Sim. Então, já congelei os óvulos dela aos 20, 10 óvulos, mas aos 20 anos, esses 10 óvulos são suficientes, né? Sim. E hoje a gente tem também a inteligência artificial trabalhando a nosso favor, que é a Violet, que é uma inteligência artificial que analisa a qualidade dos óvulos. É isso que eu ia perguntar, sabia? Era a minha próxima pergunta, se existe uma seleção, né? Uma pré-seleção desses ovos. Antes assim, não tinha, era 35 anos, tem que colocar lá 15 óvulos para ter chance de ter um embrião bom no final. Sim. Agora não, agora a gente tem essa inteligência artificial que nos diz a qualidade e as chances dela ter embriões bons no final. Excelente. E André, em relação, para quem que é indicado fazer esse congelamento de óvulos? E também, você falou que é uma aplicação diária, não é? Essa mulher, ela tem que fazer isso no consultório ou ela consegue fazer em casa só, ela faz em não casa. Ah, pronto, que eu também tinha essa dúvida. Ela Muito faz bom, em casa. Então, bem mais cômodo, não é? A maioria das a pacientes são de longe. Isso. Elas fazem as aplicações e vêm só. Se ela é de muito longe, do sul do Piauí, de outro estado, de outro país, ela tem que ficar 5 a 7 dias fazendo esses ultrassom até a retirada dos óvulos. Certo. Pronto, daí ela pode ir embora, acabou o processo. E o período do ultrassom? Então, 5 a 7 dias esses controles até a retirada dos óvulos. Certo. Mas o tratamento dura de 12 a 14 dias, que é o início das aplicações até a retirada dos óvulos. Então, é um período muito curto. Sim. Então, não tem aquilo, vai engordar, vai inchar. Pode até inchar um pouquinho, né? Principalmente a questão, a região da barriga. Mas, a hora que ela menstrua, tudo vai embora. Entendi. E para a mulher mesmo, assim, o processo em si, né? Ela tem algum sintoma, algum sinal, assim, de desconforto, enjoo, alguma coisa assim, ou é bem tranquila, ela é obrigada a ficar em repouso? Não. Quais são as recomendações? Porque, como eu disse, eu não sei, por isso que você está aqui para esclarecer tudo para a gente, não restar mais dúvidas sobre isso. A maioria das pacientes não sentem nada. Certo. Aquelas que têm ovários policísticos, que têm uma reserva muito grande, quando estimula, eles crescem muito. E aí ela pode ter uma sensação maior de crescimento da barriga, estufamento, acumular líquido. Mas hoje a gente tem controle, então não tem mais aquela síndrome da hiperestimulação que a gente tinha antigamente. Hoje está bem tranquilo todo o processo. Sim. E a questão ela vai com os óvulos ali e tal, como você falou, às vezes com o casal, e quando ela resolve ter essa produção independente, como é que é feita a escolha lá do espermatozoide, como é que é feito esse processo lá? Me explica, André. Sim. A gente fornece os endereços, os sites dos bancos de sêmen. De sêmen, pronto. Os bancos de sêmen têm o nacional e internacional. Certo. E ela faz opção, e daí ela só indica, quando ela estiver fazendo a compra, que ela escolhe tudo, né, o doador, as características do doador, tudo. E o sêmen, ela só indica a clínica e o sêmen vem para a clínica. E fica congelado, tanto o óvulo, espermatozoide e embriões ficam congelados no nitrogênio líquido a menos 196 graus. Olha só. Então, as células ficam inertes. Sim. Ali. Então, aí, quando ela quiser usar, é só colocar... Fica, e por tempo indeterminado. Ela pode utilizar quando quiser. Incrível. Aí que você perguntou para quem é indicado. Fazer esse congelamento. Então, é indicado para as mulheres que, no momento, não querem engravidar, mas têm o desejo de ser mãe no futuro. Tá? Ou até aquelas que estão ainda na dúvida se vão ser mãe. É o caso da Gisele, que eu fiz o congelamento aos 41 anos. Ela resolveu, só que ela tinha muitos, ela tem uma reserva muito boa. Então a gente congelou muitos óvulos. Mas ela não sabe se ela vai querer ter filhos ainda. Sim. Mas já deixou congelado para, se no futuro ela quiser, ela tem essa alternativa de poder utilizar os próprios óvulos. Né? Então está indicado para as mulheres que querem ter filho no futuro e querem garantir aí, preservar a sua fertilidade. Está indicado para mulheres com diagnóstico de câncer. Por quê? Para preservar a fertilidade também. Porque quando você vai para um tratamento de câncer,
né, fazer a quimioterapia, muitas vezes você vai ficar estéril, não vai ter mais óvulos. Sim. Então, você congelando previamente, e a gente já tem vários casos de sucesso, que Imagino. ela ficou curada, porque hoje o câncer detectado precocemente, acho que o Luiz Ayrton deve ter falado isso para você, Sim, tem cura. Né? sim, Então, sim. e daí as pacientes se curam, voltam e engravidam e têm o seu filho. Inclusive, ele até falou que estava bem feliz porque tinha saído uma determinação legal, não sei se lei, se o quê, uma resolução, alguma coisa que eu não me recordo, mas que tinha diminuído a idade que era obrigada a fazer o exame de mama agora. Ah, Né? sim. Porque antes, salvo engano, era 40 e agora é 30, algo assim, né? E ele disse que 8% das mulheres tinham câncer com 30 anos para frente. Então, ele estava comemorando, né, essa decisão nesse sentido. E daí esses casos já podem Fazer e os garantir. oncologistas, antigamente era muito difícil, Rosinha, porque a paciente tinha o diagnóstico e já era como uma sentença de morte, já queria operar, já queria fazer a quimio. Sim. Hoje, né, até o oncologista fala, você não tem filhos, você não quer preservar, aguarda esses 14, 15 dias, porque a gente faz uma terapia de urgência. Ela Sim. chegou, o dia que ela tiver do ciclo, a gente já inicia a medicação e nesses 10, 12 dias a gente já capta os óvulos, já guarda os óvulos para ela. Então, não afeta o tratamento dela de quimio. Sim. E também está indicado para as pacientes, e é muito frequente hoje, Sim. com endometriose. Pois é, eu já ia perguntar se tinha outros casos além do câncer, né? Endometriose é uma doença da mulher moderna. Sim, Né? Por eu quê? vejo muito agora. Antigamente, a mulher engravidava cedo. Sim. E não menstruava tanto na vida. Hoje não. Ela está deixando a maternidade para mais tarde e menstrua muito mais. E alimentação, o estresse, a vida moderna, o que acontece? Parece afetar diretamente essa doença e aumentar o índice. É muito alto o índice de pacientes com endometriose. Tem aquelas que têm muitos sintomas, que são as dores fortes na menstruação, dor na relação sexual, e não conseguir engravidar. E tem aquelas que não sentem nada, Olha só. que é um achado quando a gente vai fazer um... E o que acontece? É uma doença evolutiva. Então, quanto mais cedo você descobrir e já tratar, mesmo que ela não queira engravidar agora, ela fica tomando um anticoncepcional contínuo, tem várias formas de pelo menos evitar a progressão da doença. Sim. Né? E daí ela poder engravidar. Mas hoje também está indicado essas pacientes que têm endometriose fazendo congelamento. Por quê? Porque se elas demorarem para engravidar e essa doença evoluir, Sim. ela já tem os óvulos. Garante, né? Porque a endometriose, a mais avançada, ela vai para cima dos ovários e cria cistos de endometriose no ovário. Então, daí prejudica a qualidade desses óvulos também, além de diminuir a reserva também. Então, fica cada vez mais difícil com a endometriose. Então... É maravilha, viu, André? Porque, de fato, a gente escuta muito hoje... pela facilidade, pela oferta de informações nas redes sociais, a gente tem ouvido muito falar. E sempre alguém próximo da gente, eu acho que 3 colegas já me falaram sobre isso. E aí você poder ali, vamos usar esse termo, garantir, né, a sua maternidade, aquelas que sonham com isso. Claro que a gente sabe hoje que também tem mulher moderna que não quer mais ter filho, não quer casar, quer viver independente só. Então, hoje a gente tem, né, realmente uma dinâmica muito grande das relações, das configurações familiares, enfim. André, e assim, desculpe minha pergunta ignorante, mas eu estou aqui para tirar todas as dúvidas. Por favor. Em relação, quando você, não sei se é captar esses óvulos, que a gente chama, captar. Quando você capta esses óvulos, né, existe já a possibilidade de você dizer assim, não, nenhum desses óvulos vai servir, vamos fazer novamente. Existe isso? Existe. Pois me explique aí melhor sobre isso. Existe. A qualidade dos óvulos, às vezes, está intrínseca ao organismo. Muitas vezes a paciente tem doenças já familiares. Sim. Então, isso pode acarretar qualidade de óvulo já ruim. Certo. Né? Que não fertiliza, que não se desenvolve e, às vezes, é também associado ao sêmen do marido. Certo. Então, se o óvulo é ruim e o sêmen é ruim, muitas vezes não vai formar embriões
que sejam viáveis de serem transferidos. E aí eu acredito que também é bem interessante, porque às vezes você descobre até algo no seu marido, no seu parceiro, que geralmente homem, assim, ele não tem essa rotina como mulher de ir ao ginecologista. E aí, naquele momento, você descobre, não, o problema é com ele, não é comigo, não é isso? É. E aí você consegue tratar às vezes ou Sim. não? E quais Sim. são os problemas mais comuns que os homens apresentam? Os homens apresentam uma baixa do... A gente faz um espermograma Certo. e às vezes apresenta uma baixa da concentração, da motilidade, da morfologia do espermatozoide. Sim. E às vezes ele tem varicocele, que são varizes no testículo que não foram detectados e está levando essa baixa. Sim. Se é pouco tempo que ele tem essa varicocele, a gente consegue, o urologista encaminha para o urologista, ele faz a cirurgia, pode ser que melhore o sêmen. Às vezes é preciso a gente fazer algumas terapias hormonais, tentar estimular esse sêmen. Mas hoje, se chega lá e não tem espermatozoides, eu vou buscar espermatozoide no testículo ou no epidídimo. Através de uma agulha, eu aspiro também os testículos, os epidídimos. Né? Também posso fazer estimulação hormonal. E você falou isso, é bom lembrar e alertar a população feminina e masculina, mas principalmente a masculina, o uso de testosterona. É muito comum hoje jovens usando testosterona para melhorar o físico, a performance na academia e a performance sexual. E daí o que acontece? O organismo entende que não precisa mais, os testículos não precisam mais produzir testosterona, porque o nível já está muito alto. E daí param de produzir e param de produzir espermatozoides. Olha só. Então, muitos homens chegam no consultório sem espermatozoides. Em alguns casos, a gente consegue reverter isso. Se não for por muito tempo esse uso, a gente consegue reverter. Mas tem casos que a gente não consegue reverter e ele vai ter que usar um sêmen doador. Importantíssima essa informação. E quando a mulher não tem mais óvulos... Que a mulher também óvulos, tem mulheres usando também. Também. Né? Que não são na reposição hormonal, que são também para essas mesmas finalidades que você colocou. Também e acaba também tendo um prejuízo também, também. Né, em relação à fertilidade. Tem que ter um acompanhamento médico, mas assim, esse é um outro caso que a gente recomenda fazer o congelamento. Sim. Então, o homem, e eu tenho casos já lá, de homens que congelaram o sêmen para poder usar testosterona de uma forma mais à vontade. Sim, mais estética. Porque assim. já deixou o sêmen lá congelado. E a mulher também pode deixar o óvulo congelado e fazer a reposição hormonal aí mais... Não é nem reposição, né? Sim, é uma suplementação além do necessário. André, quando você olha lá para o início da sua carreira, né, que você vê hoje como estão surgindo novos casos, assim como você está dizendo, de exemplos, né, que podem levar a pessoa a querer, né, congelar o óvulo, como você vê. São situações muito modernas, como você disse, que lá atrás talvez não existisse, não é? E a tendência é cada vez mais a mulher buscar, não é? Esse congelamento, essa possibilidade assim mais confortável de ela ter essa certeza, né? Porque como a gente vê hoje, a gente estava até conversando quando eu lhe convidei, eu falei, André, hoje as mulheres até para engravidar elas estão adiando cada vez mais essa gestação e a gente acompanha as notícias, as redes sociais e vê mulheres engravidando de 50 anos, 49 anos, né? Uma amiga acabou de ter um bebê de 51 anos, ela teve. Então, é muito interessante, né, essa evolução. Hoje eu fiz a transferência de um embrião com uma paciente de 50 anos. Sim. E ela ainda ficou mais com 6 embriões congelados. Sim. É claro, utilizou óvulos doados. Né? E daí esses óvulos doados são injetados o espermatozoide do parceiro e formado o embrião. E o útero dela é preparado, porque o útero não envelhece como os ovários. Então, eu tenho pacientes de 50, 55, já tive pacientes de 60 anos que conseguiu engravidar. É mesmo, André? E o mais interessante, ela teve o bebê e a filha dela teve o bebê na mesma época. Sim. Ou seja, ela foi mãe e vó ao mesmo tempo. Olha só. André, e o homem também, a questão do homem da idade também influi, não é? Também influi. Porque você falou alguma coisa sobre a questão da testosterona, mas a gente não tinha falado sobre a idade. Assim como na mulher também, o sêmen do homem
né? Ele a também partir dos tem um 45, comprometimento, a não partir é? dos 45 anos também começa a ter uma queda na produção e na qualidade desse sêmen. Sim. Tanto que, se o homem tem mais de 45 anos, já está indicado também fazer análise genética desses embriões, mesmo que a esposa seja mais jovem. Sim. E Então, e relação total. tem influência, sim. E essa análise é feita também com você? Ou não é? Eita, quantos processos você passa aí, hein, André? É, Quando o casal chega lá, assim, primeira coisa que você vai fazer. Primeira coisa que você... Não, olha, doutor André, eu quero ter um bebê. Eu não estou conseguindo ter um bebê. Então, eu quero que você me ajude nesse processo. Qual é a primeira coisa que o doutor André vai fazer? não, a gente vai pegar a história do casal, quanto tempo Sim. estão juntos, a relação sexual, a frequência sexual desse casal, se ela já engravidou alguma vez e abortou ou não, se ele Sim. também já tem filhos ou não. E daí então a gente já vai vendo panoramas da fertilidade deles. Sim. Mas eu pego casos lá de 15 anos, 20 anos juntos, Nossa. sem evitar e nunca conseguiu. Aconteceu. Pego casos que isso infelizmente é muito frequente, 5, 7 anos juntos, passaram em médicos, fizeram exames, mas exames que não tinham uma qualidade e não revelaram nada. E daí chegava para o médico via e falava, não, isso aqui está tudo normal, pode ir tentando, que vai tentando, e o tempo vai passando, a idade vai aumentando, a endometriose vai aumentando. Então, quando chega, mas tem solução. Sim. Hoje tem solução para todos os casos. E daí, dependendo do caso, a gente vai direcionando. Ó, o seu caso, vamos fazer a fertilização in vitro. Você tem uma baixa reserva, que isso também é o que é poucos óvulos. Então, tem pacientes, às vezes, jovens com poucos óvulos. Se ela é jovem com poucos óvulos, ela pode até engravidar naturalmente, se a trompa estiver boa, o sêmen for bom. Mas ela tem que engravidar logo. Por quê? Senão ela corre o risco de entrar numa menopausa precoce e acabar o estoque dela. Sim. E daí, muitas vezes, a mãe entrou na menopausa aos 40 anos, mas teve ela aos 20 e poucos anos, entendeu? Então, toda essa história a gente vai coletando e já daí pede os exames e com os exames a gente fecha o diagnóstico e indica o melhor tratamento para aquele casal. E André, qual foi assim, um caso mais demorado que você pegou, né, para a mulher engravidar? Porque pode acontecer, né, imprevistos, não sei, problemas, né, que aí você vai nos dizer quais são esses problemas que poderiam acontecer que trouxesse uma demora no tratamento, né? Olha, apesar de eu estar fazendo tudo que o doutor André tá mandando eu fazer, eu não estou conseguindo engravidar, né? E essa mulher persistir nessa tentativa, que eu já vi algumas amigas, né, nesse sentido. O que poderia dar errado? Eu tive uma paciente que era recordista, 14 tentativas. Sim, nossa. Engravidou, perdeu e tentava, ou seja, mas hoje ela tem o filho dela, não desistiu. Aquelas que não desistem, conseguem. Algumas, grande parte, graças a Deus, hoje, conseguem engravidar de primeira. Que bom. Algumas numa segunda, numa terceira. Cada vez vai ficando melhor. Mas tem outras que demoram um pouco mais, mas consegue se não desistir, porque daí tem que ir abrindo o leque, né? Olha, seu óvulo já não está bom, ou o espermatozoide do seu marido não está bom. E a gente tem, inclusive, a alternativa de usar embrião doado, que já são casais que fizeram a fertilização, tiveram o filho e não tem mais interesse em manter aqueles embriões congelados e doam os embriões anonimamente. E daí um outro casal pode adotar esses embriões. Ai, que legal, não sabia. Que é um custo menor, porque paga só o congelamento e descongelamento desses embriões. Para você ter ideia, a procura... Tanto será que já existe a parte... O nosso estoque já zerou já dele. É mesmo, André, impressionante. Eu sabia, mas eu não sabia assim do doado nessa situação, né? André, e eu ia te perguntar quanto tempo que podem ficar congelados, né? Os óvulos. Por tempo indeterminado. Tanto os óvulos como os embriões. É mesmo. André, eu queria aproveitar e fazer uma consulta contigo, bem aqui, que aconteceu uma coisa comigo curiosa, né? Eu, mais ou menos em agosto,
eu fiz 1 ano sem menstruar e eu estava oficialmente na menopausa, né? Já conversava com a minha ginecologista. Pois você acredita que recentemente, semana passada, eu menstruei. E aí eu digo, será se eu posso conseguir retirar óvulos assim ainda, eu passando do climatério, né? Que eu acredito que pode ser uma dúvida da mulher que está nos assistindo. A mulher passou ali daquela fase, né? Será se a gente consegue fazer ainda? Então, Tem que fazer porque, um assim, estudo aí, não é? Não, mas isso que você está dizendo é uma dúvida muito frequente. Porque a não mulher, é? às vezes ela chega lá no consultório, com Sim. 47, 48 anos, fala, doutor, eu menstruo regularmente, Sim. a minha fertilidade tá boa. E não é assim. Porque ela pode ter até óvulos, Sim. mas esse óvulo não tem mais qualidade. Pois é. Então não vai gerar mais Entendi. embriões. Entendeu? Mas aí poderia acontecer de ter algum que tenha, né? Porque assim a gente sabe que tem a queda de estrogênio, tem tudo, né, nesse processo. E aí eu pergunto porque a gente sabe que essa fase da parada mesmo, né, da menstruação, ela é irregular, né? Então eu até mandei mensagem para minha médica, eu falei, tem um case de sucesso aqui para você estudar, que eu já estava oficialmente declarada e agora veio e tal. Então ela disse, não, Rosinha, pode ser normal, mas eu quero que você vá lá para a gente fazer alguns exames. Mas esse período, né, pode ser normal, pode passar muito tempo sem vir, alguns meses, depois vir. Né? Então, nesse momento, você acha que não tem possibilidade de ter nenhum óvulo que seja? Não precisa né? nem usar contraceptivo, nada disso. Pronto, você está preocupada. Então pronto. Eu estava falando assim da mulher que quisesse, de repente, engravidar, não é? Nessa situação, se ela teria chance. Não é nem por mim. A minha consulta foi que, com certeza, mulheres acontecem, né, desse período de transição, climatério, menopausa, né? Se realmente elas teriam essa possibilidade de engravidar. Tipo, a paciente, nessa transição, né, ou seja, ela está na perimenopausa, ela não entrou na menopausa. Pronto, exatamente. Essa perimenopausa, que aqueles ciclos estão regulares, sim, ela pode ter ovulação e pode conseguir engravidar. Sim. Né? O risco de malformação é muito alto e de aborto também muito alto. Né? Mas aquelas mulheres que já tiveram vários filhos, é como se cada gravidez desse um plus de fertilidade. Então você vê mulheres de 45, 46, 47, às vezes engravidando naturalmente, mas porque tiveram já filhos antes. Agora, uma primeira gestação depois dos 40 anos é muito difícil, muito difícil. Mas e depois que você já está na menopausa, né, entrou na menopausa, aí a menopausa é o esgotamento total de óvulos. Aí não tem mais óvulos, né? Então esquece aquilo que a Cláudia Raia falou, porque aquilo que ela falou não é a verdade que... Me conta, André, que eu não sei o que foi que ela falou. Eu não acompanhei. Que ela engravidou naturalmente. Foi? Né? Que ela fez a fertilização e não teve um embrião bom. E depois ela engravidou naturalmente. E ela já tinha 5 anos de menopausa. 3 ou 5 anos de menopausa. Ou Quer dizer que você não acreditou nisso? 55 anos, não. Não é que eu não acreditei. A medicina reprodutiva não... Não, eu quis dizer você, né, exatamente pelo seu conhecimento, realmente eu não vi. Mas, então, André, nesse caso, ela vai se valer dessa possibilidade do embrião doado, não é? Essa mulher que quer ter o filho, não consegue. Não, comprar óvulo doado. Óvulo doado. Só se ela não tiver o parceiro, mas se ela tiver o parceiro, ela pode utilizar... O óvulo doado, e se não tiver o embrião já, não é? Pronto, congelado. Se ela não tiver o parceiro, exatamente, o embrião... Ou seja, tem solução para tudo, né? No caso da mulher querer ter esse filho. Exatamente. Então, raramente aconteceu de lhe procurar e ela não ter conseguido de jeito nenhum, a não ser que ela desista, né, André? Exatamente. Então, sempre o seu conselho é não desista. Então, você sempre, eu acho que isso é muito, muito importante, esse conhecimento, né? Eu acredito que você passa muito tempo explicando para ela, né, as consequências, o que vai acontecer, o processo, quais são as probabilidades de dar certo. E a gravidez de gêmeos, André, como é que funciona? Assim, que a gente vê que quase todas as mulheres que passam por esse processo, elas têm gêmeos, né? Ou trigêmeos, ou não. Isso é mito também. É mito. Pois ótimo, agora você vai acabar esclarecendo isso para a gente. Porque assim, quando eu cheguei aqui em 2001, realmente, a gente transferia os embriões no segundo ou terceiro dia já de cultura. Então, eles tinham 6, 8 células. Certo. E já transferia para dentro do útero. Então, transferia mais embriões. Transferia 3, 4 embriões. Sim. Então, tem casos aqui de antigos de trigêmeos, quadrigêmeos. Exatamente. Né?
gêmeos muitos. Por quê? Colocava 3, 2 ficavam, um não. Ou e às vezes ficava todos, ou às vezes não ficava nenhum. Sim. Né? Hoje, com a melhora das técnicas, dos meios de cultura, da tecnologia do laboratório, a gente transfere um com uma chance muito maior dela conseguir engravidar e ter o bebê. Ainda mais se fizer análise genética. Sim. Que daí eu sei que eu estou transferindo um embrião euploide, que é um embrião normal. Certo. Né? E daí elas falam assim, doutor, dá para escolher o sexo? A gente não pode fazer só para escolher o sexo. Mas a gente faz essa análise genética, e essa análise genética dá para saber se tem síndrome de Down, Patal, Edwards, Klinefelter, Turner, as principais síndromes. Certo. E o sexo. E o casal é dono dos embriões. Então eles podem falar, doutor, eu quero que transfira a menina. Doutor, eu quero que transfira o menino. Sim. A gente transfere. Não tem como dar garantia que vai ter de sexo diferente. Certo. E que vai implantar aquele que ela escolheu. Né? Sim. Hoje mesmo um casal falou assim, doutor, tem possibilidade de transferir um casal? Falei, sim, se você tiver vários embriões e tem esse desejo de ter gêmeos, é possível a gente transferir 2, se tiver tudo ok. Tem umas que querem transferir, mas o organismo, às vezes tem o colo curto, útero fino, Sim. Aí não está recomendado colocar 2, aí é só um mesmo. Que aí ela não ia suportar mesmo a gestação, né? Idade mais avançada, a gente coloca só um. Não, existia demais, eu sempre via, então era realmente como se fosse uma loteria, assim, você vai querer engravidar, de um vem 3, a pessoa. Então, que bom que isso melhorou, não é? Que eu acredito que hoje até essa questão do planejamento familiar, a mulher quer ter menos filho, casal, não é? Porque a gente sabe quanto que é difícil, né? Educar, criar um filho, sustentar um filho. André, então eu acho que os nossos seguidores, inscritos, devem estar se perguntando, a mulher que quer fazer um tratamento desse, e os custos? Né? Hoje já existe um financiamento, uma possibilidade dela conseguir isso que não seja particular, como é que está essa parte aí do custo? Tem umas novidades boas. E fique super à vontade de você falar tudo que a gente quer saber. Tem umas novidades boas que a advogada pode ajudar muito, que pode-se utilizar o fundo de garantia por tempo de serviço para fazer o tratamento de fertilização. Olha só. Tanto do homem como da mulher. Então, isso não sabia. A gente faz um relatório mostrando a necessidade de fazer o tratamento. Eles levam na caixa, ou se a caixa negar, faz o advogado faz o requerimento e consegue que o fundo de garantia ele consiga retirar para pagar o tratamento. Nos casos de congelamento de óvulos, já tem uma decisão do STJ, que mulheres com câncer, o convênio tem que pagar o tratamento do congelamento de óvulos dela. Olha só, muito interessante e muito justo. E né? até de endometriose. Eu já tive casos lá que o convênio pagou, a paciente congelou óvulos porque tem endometriose, mas é uma endometriose já, não é uma simples, é uma endometriose avançada que ela vai ter que fazer cirurgia. Entendi. E a cirurgia, porque a endometriose já está pegando intestino, ovário, e daí muitas vezes ela pode perder o ovário, e daí ela vai perder uma reserva ovariana dela grande. Então ela já tem que congelar mesmo, né? A gente faz um relatório indicando a necessidade, ela congela, ela vai para a cirurgia, fica temporariamente livre ali da endometriose, é o tempo da gente já preparar para transferir esse embrião para ela, ou caso ela não queira transferir agora, ela não queira engravidar agora, só congelou os óvulos, ela pode colocar um DIU de Mirena, que ela vai ficar mais 5 anos sem menstruar, e quando ela decidir engravidar, os óvulos estão lá para ela utilizar. Que beleza. Então eu acho que esses casos, né, devem ampliar cada vez mais numa situação mesmo de crítica, né, numa situação grave, em que a mulher realmente ela precisa congelar os óvulos para
garantir a sua maternidade. Então, acredito que, vamos dizer assim, essa jurisprudência aí, ela vai se ampliar cada vez mais nos casos como câncer, né? Endometriose, tem mais alguma, não, que você lembre agora? Eu sei que essa do FGTS, ela é recente, não é? É recente. Incrível, também não tinha ideia. Muito bacana, muito interessante. E aproveitando o seu programa, a gente tem um programa de congelamento de óvulos, em que a mulher jovem, né, a gente aceita até 30 anos, possa doar parte dos óvulos e congelar parte dos seus óvulos. E daí o custo desse tratamento é pago praticamente pela receptora desses óvulos. Né? E isso é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, que é a doação compartilhada. Então, ela doa parte dos óvulos, e em contrapartida, mesmo que ela queira fazer a fertilização, vai ter uma mulher pagando parte do tratamento dela para que ela possa realizar isso. Então, mais um motivo para ela procurar o quanto antes ajuda, congelar os óvulos, que ela pode fazer, ela está ajudando outra mulher, então, para eu e entender, também se ajudando. Ela doa mais óvulos do que ela precisaria para engravidar, justamente pensando numa pessoa para ajudar alguém, não é? Isso, ela precisa ter uma reserva de óvulos muito boa. Né? E então, aí você identifica lá no momento que ela faz... No ultrassom eu consigo identificar ali os folículos pequenininhos, que quando a gente estimular eles vão crescer. Sim. Então, aquela tem uma boa reserva. Tem um hormônio, a AMH, que é o hormônio antimileriano, que também mede essa reserva. A gente também faz para saber como está essa reserva dela. Se ela tiver uma reserva alta, ela pode entrar como doadora e ter parte do seu tratamento custeado por uma outra receptora anônima. Certo. Então ela doa, assim, no termo que está doando, e a gente faz esse match, ou seja, a gente vai procurar a receptora parecida com a doadora. Deve ter um cadastro, claro, né? Uma possibilidade de a pessoa se cadastrar, dizer que tem interesse. E aí você deve ter uma fila ou não? Como é que está isso? Tem uma fila. Tem um site, na verdade, tem uma fila de receptoras. Isso, de receptores, que eu estou de mulheres dizendo. que estão esperando óvulos. Sim. E a gente faz esse programa justamente para que a gente possa fazer essa fila andar. Sim, é na clínica mesmo que você... É na clínica mesmo, né? Que legal, André, que coisa, muito massa. E nós estamos também estudando, porque agora a clínica faz parte da FERT Group. Certo. Que é o maior grupo de clínicas da América Latina. Né? Que é uma iniciativa da XP que está comprando clínicas no Brasil todo e montando clínicas de alto padrão para todas mesmo padrão. Né? Então, tudo de tecnologia, tanto que essa IA a gente tem porque a gente faz parte dessa FERT Group. Né? E a gente está montando, estudando, vendo a melhor forma de montar esse banco nacional de óvulos. Então, uma paciente doadora lá de São Paulo tem as características de uma receptora aqui do Piauí. Os óvulos vêm de lá para essa receptora. Poxa. E vice-versa. Sim, sim. Então, isso vai melhorar muito aí alcance enorme, né? E aí você tem aí essa possibilidade de realizar, né, o sonho de tantas mulheres que não podem engravidar e aumentar esse alcance, né? Como a adoção, vamos dizer assim, né? No Brasil todo, é nacional, né? Colocando aqui uma comparação, né? Pessoas que querem e que bacana. Eu adorei, André. Adorei nosso bate-papo. Foi muito rico, assim, informações preciosas, né? E eu queria aproveitar para você deixar aqui uma mensagem, eu sempre peço, né? Para aquela mulher que deseja engravidar, ou então uma mensagem que você queira deixar. E aproveite e diga onde é que podem lhe encontrar, o seu perfil do Instagram, que você compartilha lá de vez em quando. Aqui em Teresina, onde é que as mulheres podem lhe procurar para realizar esse sonho aí de ser mãe. Obrigado. Então, a mensagem principal é procurar ajuda o quanto antes. Porque quanto antes a gente descobrir os fatores, menos custo ela vai ter, porque talvez nem necessite. Tem casos que a paciente chega lá, doutor, eu estou só há 1 ano tentando engravidar, então a gente faz uma avaliação da fertilidade da mulher, do homem, e às vezes é só orientações e ela consegue engravidar. Né? E se você não tem parceiro, mas tem o desejo de engravidar lá, congele seus óvulos agora. E aquela que também já passou da idade, mas tem desejo de ser mãe
mas já não tem mais óvulos, esses óvulos já estão muito envelhecidos. Utilizar óvulos doados é o que eu falo para elas. Elas vão ser mãe da mesma forma, porque Sim. ela vai gestar, ela vai dar à luz, ela vai amamentar. Então, isso é ser mãe. Cria um vínculo muito grande Sim, da mãe, né? exatamente. Inclusive, falando de vínculo, a gente faz também a barriga solidária. Então, tem mulheres que não têm mais útero, né, perderam por algum motivo, e daí podem utilizar a barriga solidária de uma parente, a princípio. Isso, eu ia dizer que a Mas, legislação autoriza só, não é? A parente. Mas, se não tiver parente, pode ser... a gente Terceiro. entra no CRM, Certo. e todas que a gente entrou, o CRM liberou, porque viu que não tinha um vínculo, a questão financeira envolvida, Sim, sim. era afetiva mesmo, Sim. né? E foi liberado, e a amiga engravidou e teve o bebê para a amiga, né? Que Então, maravilha. a gente Maravilha. consegue o que foge, a gente entra no CRM e consegue muitas vezes. Maravilha, André. Pois Então, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. E onde é que ele encontra, doutor André? Meu perfil no Instagram é @AndréLuizReprodução. Certo. Pois está ótimo. André, só gratidão. Foi maravilhoso. Foi, assim, repleto de informações importantíssimas para a mulher, que foi muito além da fertilidade, né? E, como sempre, você dá show. Foi uma aula aqui. Foi uma maravilha, né? E seja muito bem-vindo outras vezes, né? A gente precisar, se você tiver um Quando tema quiser. bacana, Rosinha, vamos lá falar sobre isso, que vale a pena a gente disseminar essas informações, porque aqui a gente quer enriquecer, né, o conhecimento, o empoderamento da mulher mais, principalmente. Muito Obrigado. obrigada, viu? Eu que agradeço. E a você, minha querida inscrita, seguidora, a gente pede que compartilhe esse episódio, que você que não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações e lembre-se sempre, sua essência é seu poder. Beijo e até o próximo.